Thank you, Pastor. Muito obrigada, pastora. Good evening. Boa noite. The blessing of the Lord be upon you. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre vocês. You Eu in the abençoo name vocês of the Lord. no nome do Senhor. You know, when we bless one another, E quando nós abençoamos uns aos and we outros, ask the Lord to bless, e nós pedimos para que o That's Senhor two abençoe, blessings. nós estamos vendo duas bênçãos. and I pray the blessing upon you tonight, Então eu oro para que as bênçãos venham sobre vocês, even as an award for Como your taking time to come. uma recompensa que você está gastando o teu tempo para sair de casa e vir aqui, But it is really what happens when we come to the house of the Lord. mas pelo que acontece quando a gente vem à casa do Senhor. Here's something out of the Psalms of David. Veja algo que vem de Salmos de Davi. He said, Ele disse: many a time since my youth, muitas vezes desde a minha juventude, many a time, muitas vezes, they afflicted me. veio me afligir. And he describes the affliction. E aí ele faz a descrição de And toda a then he aflição. said, and nobody came by to say to me, E ele diz: ninguém veio até mim para dizer: the blessing of the Lord be as upon you. bênçãos do Senhor estejam sobre você. I bless you in Eu the te name of the abençoo Lord. em nome do Senhor. And so I'm quoting David now. Então eu estou citando Davi aqui. David said, no one came by to say, I bless you in the name of the Lord. Davi fala: ninguém veio até mim para The dizer: blessing of eu the te Lord be abençoo em upon nome you. do Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre você. So I want to be sure everybody gets a blessing tonight. Então eu quero ter certeza que todos sejam abençoados nessa noite. So let's practice it. Então vamos praticar It's two blessings. duas bênçãos. It's first the blessing of the Lord. Primeiro é a bênção do Senhor. The blessing of the Lord be upon A you. bênção do Senhor esteja sobre você. I receive it. Eu recebo. Give some to Claudia too. Abençoe a Cláudia também. The blessing of the Lord be upon you. Que a bênção do Senhor esteja sobre ela. No, not amen. Say it. É para vocês dizerem, não falar amém. The blessing of the Lord As, be upon you. as bênçãos do Senhor estejam sobre você. Now, Agora, I bless you eu te abençoo. in the name of the No Lord. nome do Senhor. Say it together. Então fale também. I Eu bless you te abençoo in the name no nome of the Lord. do Senhor. That's two blessings. Então nós vemos duas bênçãos aqui. That's the blessing of the Lord. A bênção do Senhor, Then it's my blessing. que daí vem a It's minha your bênção. blessing to somebody else. E a tua bênção para alguém. So say it to your wife, your Então husband, fala para tua your esposa, children, para o teu your esposo, para os teus parents. filhos, para os teus All right, let's pais. practice it Vamos together. praticar. Two blessings now. Duas bênçãos. The blessing of the Lord A bênção do be Senhor upon esteja sobre on você. you. Then I Eu bless you te abençoo in the name no of the nome Lord. do Senhor. Can you do it now without Pode me? fazer de novo para mim? Two things. Duas The coisas. blessing A of the bênção Lord do Senhor be upon esteja sobre você. you. Then I E eu bless te you abençoo in the name em nome of the Lord. do Senhor. Double blessing. Bênção dupla. Now I can tell you that I feel blessed being here with you. Eu posso dizer que eu me sinto abençoada de estar aqui com vocês. I love the spirit of your fellowship. Eu amo o espírito desse I relacionamento. can tell you your pastors are going way beyond Eu what is posso required dizer que os pastores de vocês estão indo muito bless- além do que é requerido to bless us. para nos abençoar. And I want the Lord to do everything possible to return that blessing E eu upon quero them. pedir ao Senhor que Ele faça o upon que you. for possível para que todas as bênçãos venham sobre eles e sobre vocês. Now let me, amen. Why Amém. don't you all give the blessing to Dê them? as bênçãos sobre eles. Stand up. Fiquem em pé. Stand up. Fiquem em pé. Okay, two blessings. Duas bênçãos. Ready? The blessing As of the bênçãos Lord do Senhor be upon you. estejam sobre vocês. I bless Eu you abençoo in the vocês name em nome of the Lord. do Senhor. Let me show you something. If you jump back into the book of Ruth with me. Se você voltar comigo no livro de Ruth, You know the book of Ruth? vocês conhecem o livro de Ruth? Between Judges and Samuel? Entre Juízes e Samuel. Let me show you something beautiful about Boaz.
Quero mostrar algo muito bonito sobre Boaz. who was the owner of the harvest fields. Ele era o dono dos campos, né? Look Que at Ruth verse foi. 4 Veja no of versículo chapter 2. 4 do capítulo 2. I wonder about all of you who are employers, Eu fico pensando, todos vocês bosses. que são chefes, empregadores, You have people working for you. você tem pessoas trabalhando para você. What if this happened every time you came to your place of work? E se isso acontecesse todas as vezes que você chegasse no teu local de trabalho? 2:4. 2:4. And behold, Boaz came from Bethlehem unto the harvest field, and he said to the reapers, E ele fala assim: Boaz veio de Belém e disse aos segadores: "The Lord be with you." O Senhor seja convosco. Let's say it together. Vamos falar junto. The Lord O be Senhor with you. seja convosco. Just a moment. Vamos combinar uma coisinha. Ela fala inglês, eu falo português, e daí vocês repetem, porque fica todo mundo falando ao mesmo tempo, daí fica confuso. Legal? Ok. We had an agreement. You say, I say, and they say after me. You don't want me to teach them English. No, I do, but then gets confused. No, I don't want you to teach them It's English. okay. Yes, ma'am. Okay, thank you. What if this happened as you came into a place of work E se isso acontecesse quando você chegasse no teu local de and trabalho you said, "The Lord be with you"? e você dissesse que o Senhor esteja com você? The word for Lord here is the word for Jehovah, E a palavra Senhor Yahweh. aqui é a palavra para Jeová, Yahvé, the eternal God, o Deus the eterno, unchanging God, o Deus que não the muda, covenant-keeping God. o Deus que mantém a He is aliança, the God of Israel, que é o Deus de Israel, but He is the eternal God. mas Ele é o Deus eterno. What if you said to people as you meet them, E se você dissesse para as pessoas quando você "The Lord be encontra, with you"? o Senhor esteja com você, Jehovah, the eternal God, be with you. Jeová, o Deus eterno esteja com você. And then look at the response. E veja a resposta. What a way to start the day. Que forma maravilhosa de começar o dia. And the reapers answered him, E os segadores responderam: "The Lord bless you." o Senhor te abençoe. Look at the response. Veja a resposta. Let's try that one. Vamos tentar. Claudia and I will say to you, Eu e a Cláudia vamos falar para vocês "The Lord be with you." que o Senhor esteja convosco. Then you say back to Aí us, você diz para nós: "The Lord bless you." o Senhor te abençoe. Let's try it. Vamos tentar. Ready? The Lord be with you. O Senhor esteja convosco. God bless you. I receive it. Eu recebo essa bênção. Do you receive it? Você recebe a bênção? Because wherever the Lord blesses, whatever He blesses, Porque aonde Ele abençoar, o que quer que seja ele, que Ele He abençoe, multiplies, Ele vai multiplicar, He increases, Ele aumenta, He prospers it. Ele prospera isso. And when He speaks blessing, E quando Ele fala essa or bênção, when you speak ou blessing, quando você fala essa you're bênção, speaking something good você está to the falando person. algo bom para a pessoa. I bless you. Eu te abençoo. I speak good things for you. Então eu falo para você I coisas speak boas. good things about you. Eu falo coisas boas a respeito de você. When you bless the Lord, Então quando você abençoa o Senhor, you say how great He is, você está dizendo quão wonderful, grande Ele é, quão how maravilhoso Ele é, powerful, quão poderoso Ele how é, faithful. quão fiel Ele é. And you could go on and add and add and E nós add. poderíamos ir acrescentando, acrescentando. When you sing true worship songs, E quando você canta, né, as músicas no louvor, you don't simply say, "I worship you, I worship you, I worship você não you, fala I simplesmente, worship eu te you." adoro, eu te adoro, eu te adoro. You say, "You are great." Você fala, You are você é powerful. grande, você é You are poderoso, faithful. você é fiel. And you keep telling Him E você continua falando what para you know Ele about Him. o que você conhece sobre And Ele. the Bible says that blesses the Lord. E a Bíblia fala que isso bendiz o nome do Senhor. And then when He blesses you, E aí, quando Ele te abençoa, He says, "Well done, my faithful servant." e Ele fala, foi bem feito, meu servo fiel. Or, "You are my son, or
my daughter. Porque você é meu filho, minha I love filha. you. Eu te amo. Thank you for being faithful to me. Obrigado por ter sido fiel para mim. And the Lord speaks to us E, His e o blessings. Senhor fala para nós as bênçãos dele. Now, here's what I'd like to happen over the next 3 days. Então veja o que eu gostaria que acontecesse nos próximos 3 I'm dias. going to deal with something that is basically a negative, Eu vou conversar com vocês alguma coisa que é basicamente and I'd like negativo. to speak of it E eu quero conversar sobre isso so that we see it for what it is, para quando nós possamos ver isso pelo que é. and then that we displace it and replace it. E daí nós tiramos do lugar e colocamos no local certo. There's a better way. Tem uma forma melhor. And so the seminar that I have felt that I was to share with you Então o seminário que eu senti que eu deveria compartilhar com vocês, is all about anger. ele tem tudo a falar Will you say it sobre back to a me? ira. All about anger. Sobre a ira. Pode falar comigo. Sobre a ira. Say it. Oh, no. Ai, meu Deus. Yes. Sim, All about anger. sobre a ira. Because anger is one of the tools that the enemy uses Porque a ira é uma das ferramentas que o inimigo to usa get a place in our lives, para encontrar um espaço to na get a nossa place vida, in our family, na nossa família get a place in the church. e um lugar na igreja. But then let me tell you what happened as we came in here tonight. E aí, né, compartilhando com vocês o que aconteceu quando nós entramos aqui I hoje, learned eu that the papers we have prepared for you eu fiquei sabendo que os papéis que eu tinha preparado para entregar para are vocês not quite ready for all of you. não está pronto ainda para entregar para vocês. So some would have it, some would not. Então, alguns teriam, outros não. So I stand there. Então, eu fiquei parada I ali. say, okay, Eu falei, tá bom, we adjust. vamos nos ajustar. We make changes. Vamos fazer algumas mudanças. Some of it I can teach you when you don't have the paper. Algumas coisas eu posso ensinar que não precisa do papel. But then I came in, I listened. Aí eu entrei, eu comecei a ouvir. Claudia has to talk all the time. A Cláudia, ela tem que falar o tempo inteiro. So I'm listening. Então eu estava ouvindo. And the brother up here taking an offering E aí o irmão que estava aqui falando sobre a oferta, starts talking about the fact that this is Children's estava Day, falando sobre o fato de hoje ser dia das crianças, right? não é? And you give gifts to your E children você dá presente para os seus filhos, on Children's Day? né? No dia das crianças. How old? Né? Até que idade, né? Você vai dar presente. It's a great idea. É uma ideia muito boa. Then the pastor stands up here, Aí o pastor, né, vem aqui, talks to you about your children. né, e fala: tome cuidado, Bring your children. cuide dos seus filhos, traga She os seus says the filhos para a teenagers like igreja. to sit out there. Ela falou, né, os adolescentes gostam de sentar And I lá say, fora. Eu falei, não, In aqui here. dentro, aqui, In the house. dentro da casa do Senhor. And I realize how important the message that I have concerning anger E aí, really is for the whole family. eu percebi que essa mensagem que eu tenho, que fala sobre a ira, na realidade, ele está relacionada a toda a família. And I had a flashback. E aí, né, eu tive um To- flash. Maybe it was last year, maybe the year before, Então eu lembrei, né, mais ou menos o ano passado, o ano retrasado, when I was in Africa. quando eu estava na África. And we went to a church where I had never been before. Nós fomos numa igreja onde eu nunca But havia the estado. pastor really wanted me to come. O pastor queria realmente que eu viesse. And the Lord had quickened to me the scripture in Matthew 18. E o Senhor tinha falado comigo bem rápido sobre os versículos de Mateus 18. And I thought I was all prepared to give it. E eu achava que eu estava preparada para falar sobre isso. I got to the church. E aí eu fui para a igreja. They did not have lights like this. Eles não tinham luzes como essa. They had one bulb, Tinha só uma lâmpada. a dim bulb, Uma lâmpada daquelas antigas. hanging way up there. Estava pendurada lá em cima. Now look at the page on my Bible. Dá uma olhada na página da minha Bíblia. Can
Can you see that? Você consegue ver o que está escrito aqui? You can't see that. Não consegue ver? You can't see that? Não consegue ver? It's in red. Está em vermelho. It has black marks all over Tem it. marcas pretas, né, nas palavras em vermelhos. But I looked at it in the dim light. E aí eu olhei isso naquela luz bem Got my fraca. glasses. Peguei meus óculos I still couldn't see e it. ainda assim eu não conseguia enxergar. And I said, E aí eu disse, must have missed it. eu devo ter perdido. Can't preach that tonight. Não posso pregar sobre isso hoje. So I set it aside. Então eu deixei de lado. Sorry, Lord, I guess it was wrong. Aí eu falei, Senhor, desculpa, eu acho que eu estava errado. Then the next day, Aí no dia seguinte, I learned that that very day was the International Day of the Child. aí eu fiquei sabendo no dia seguinte que naquele dia era o Dia Internacional da Criança. And that, what nation was I in? Uganda. Na Uganda eu estava. And Uganda was making a big celebration over the Day of the E a Child. Uganda, ela estava fazendo uma celebração assim por todo o país sobre o Dia da Criança. And then I said, E eu I disse, guess I just had the wrong day. então eu acho que eu tinha só o dia errado. So I spoke that night from Matthew 18. E aí então eu preguei naquela noite em About Mateus children. 18 sobre crianças. So I want you to keep your children close. Então eu quero que você mantenha o teu filho próximo de você. And I'm going to talk to you about the importance of every single child. E eu quero conversar com vocês sobre a importância de cada criança individualmente. If I were to initially ask you, Se eu perguntasse para você inicialmente, what do you know about Matthew 18? o que você sabe sobre Mateus 18? There are a couple of things that we know most about it. Tem algumas coisas que nós sabemos sobre esse capítulo. How to solve a disagreement. Como The Matthew resolver, 18 principle. como resolver um problema, né, usando os princípios If de your Mateus brother 18. offends you, Se teu irmão te if you have ofende, anything against your se brother, você tem alguma coisa contra o teu irmão. do you know the process? Lembra o processo? Em Mateus Go 18? first to him. Vai até If he ele. won't hear you. Se ele não te ouvir. But that's when we're getting to the two. Mas aí é quando nós estamos em 2. And then Peter says, E aí Pedro fala, how many times do I have to forgive my brother? quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 70 times? 70 vezes? Or seven times? Seven Ah, times. 7 vezes? No. Não. Jesus said 70 times 7. Jesus fala 70 That's vezes 7. 490 times. 490 vezes. That tells you how brothers get along. Então dá para falar, ver assim, né? How Como many que os times they irmãos have se to dão forgive bem, each né? Porque 490 vezes eles têm que se perdoar um ao outro. And there are lots of numbers in this chapter. Tem muitos números nesse capítulo. If any two or three of you come together, Se 2 ou 3 de Two. vocês or three, estiverem juntos, I'll 2, be right 3, there. estiverem juntos, Or if two of you agree on earth, ou se 2 de vocês concordarem na terra, it'll be done in heaven. será feito no céu. Do you know all those number verses? Você lembra esses números nesses But at versículos? the beginning of the chapter, Mas no começo do it's capítulo, not about two, não está falando sobre it's 2, not about three, não está falando it's sobre not about 3, seven, não está it's falando not sobre about 7, 70 times 7. não está falando sobre 70 vezes It's about 7, one. está falando sobre 1. Now, people came to Jesus, As pessoas vieram até his Jesus, own disciples. os próprios discípulos. First verse, Primeiro they versículo. said, Eles who's the disseram, greatest in the kingdom of heaven? quem é o maior no reino dos céus? Who's the greatest? Quem é o maior? Could you bring your child to me? Pode trazer teu filho aqui para mim? That's what Jesus said. O que Jesus respondeu? That's exactly what Jesus did. Foi exatamente o que Jesus fez. And he said, E ele disse: could you just, well, let's set him right up here. Would he be Vou pôr okay? aqui You want to know who's the greatest in the Você kingdom quer of saber, heaven? saber quem é o maior no céu?
This is it. É Ele. And unless you get changed, E a menos que você não se transforme become like this e se little child, transforme como uma criança, you can't even enter the kingdom você of não heaven. consegue nem entrar no reino dos céus. Don't think about being the greatest. Não pense em ser o maior. You can't even get in. Se você não pensar assim, você And he's nem entra. talking to his own disciples, Ele está falando para os próprios discípulos. and the crowd is there. E a multidão está lá. And I think probably Jesus Eu acho had que him on his own lap. provavelmente Jesus tinha a Or criança maybe no he colo set dele. him on a wall like this. Outra vez, talvez assim, numa, And probably he let num his murinho dad. assim, aí o or pai his estava mom perto, stay ou a there. mamãe estava perto. You see how worried he is? Veja como que ele está, né? Pensando assim, o rosto dele. See how trusting he is? Ele não está confiando no pai de estar sentado aqui? See how obedient he is? Veja como ele está obediente. You're being really good. Está sendo fazendo You are a certinho. perfect example. É um exemplo perfeito. And Jesus kept him there. E Jesus o manteve Now, lá. do you have your Bible open? Abre a tua Bíblia. I want you to look in your Bible. Eu quero que você olhe a tua Because Bíblia. Jesus taught Porque all the Jesus way fala down through verse 14 do primeiro até o versículo 14. with this little child here. Fala desse pequenininho aqui. And he said to them, E ele fala para eles: truly I say to you, eu estou dizendo verdadeiramente para vocês except you be converted. que vocês que têm que se You converter. become like this little child, Se você não for igual a or essa as criança, little children for all of ou todas as crianças, you, you shall not enter into the kingdom of heaven. você não entrará no reino dos céus. And then from there, E if aí you wanna daí, stay, as long as you want to stay, it's fine. Okay, if he will stay, você pode ficar aí. but don't let him get uncomfortable. Okay? All right, Claudia, you come back over with your Bible. Okay. All right, everybody watch this little child, Então, se todos não olharem, não forem como essa criança. because this is just one. Aqui nós temos uma criança. And if you glance down through your scriptures, E se você olhar por you're todos going to os see how versículos, Jesus points out just one. você vai ver que Jesus está falando de You will see um. how his eye is upon every single individual child. Você vai ver como os olhos dele está voltado para Whether you- aquela criança individualmente. Whether you have one child, Se você tem um you filho, have 5 children, tem 5 filhos, you have a dozen children, dezenas de filhos, or some mamas have had 24 children. algumas mães chegaram a ter 24 Here's filhos. the important thing. Mas o que é importante? God is looking at that little child. Deus, ele está olhando para aquele pequenininho. And you will find in verse 10 E aí você vai ver no versículo the 10, value of that child o valor daquela is criança. so important in heaven. Ele é tão importante nos céus There are angels que tem anjos standing before the face of the Father God, estão perante a face do Deus Pai, representing that child. representando This child aquela right criança, here. esta Your child. criança, a tua criança, This child. esta criança. Angels Anjos standing before the face of the Heavenly Father, estão em pé the perante a Father face in heaven, do Pai Celestial, o Pai appealing do céu. for the protection of this E child. estão se posicionando para a proteção dessa And so criança. watch how it says, this little child. E ele fala aqui, né? Verse 4. O versículo 4. Whosoever therefore shall humble himself Aquele que se as tornar this humilde little, como child. esta criança. that one will be greatest in the kingdom of Esse heaven. será o maior no reino dos céus. And E now, whoever shall receive qualquer que receber one uma such little child criança como esta, in my name no meu nome, receives me. me recebe. I want you to understand the value of a child. Eu quero que você Jesus. entenda o valor que uma criança And for tem you para parents who Jesus. have been E entrusted para você, with pais, que children, foram confiados
com essas call crianças. you tonight, Eu estou te chamando hoje even to remember when they were para little que você os children, lembre quando when ele era they were criança, given to you. quando foi dado essa criança a você. And I want us to appreciate E eu quero que nós tenhamos uma apreciação, that God allows for make-up time, que Deus, Ele permite but He épocas, especially wants us to pay attention to little children. Ele permite alguns tempos em que nós One temos que such prestar little child. atenção em determinada Verse criança. 6. Versículo 6. But whoever shall offend Mas one of qualquer these que little ofender ones qualquer um desses who trust pequenininhos me. que foi-me confiado. Now, did you see the trust here tonight? Veja a confiança que nós estamos This vendo right aqui. here Isso aqui, ó, is a demonstration é uma demonstração of trust. de confiança. Because this child didn't come for me. Porque essa criança não veio por mim. He came because he trusts his father. Ele veio porque ele confia no pai I dele. haven't tried it yet. Eu não tentei ainda. If his daddy walked away, Porque mas se o pai dele sentasse ali, if his daddy left him here, o pai I dele don't deixou know. ele aqui, maybe he will trust Claudia. talvez ele confiasse na Cláudia. But he trusts his father. Mas ele confia no pai dele. And God says, Jesus says, E Deus, ele fala, Jesus fala, whoever offends one of these little children qualquer um que ofender um desses who desses trust pequenininhos, me, que confia em mim, well, I'll tell you, eu vou dizer para você, Jesus said it would be better for that person. Jesus fala, seria melhor para esta pessoa. He uses him Fala, as a masculine, ele usa aqui o but I think it would masculino, be for either. mas eu penso que seria para qualquer um dos dois. There would be something better for him Seria algo melhor para essa pessoa than to bear the weight of putting an offense in the way, a stumbling block in the way of that little child. quando se coloca essa ofensa, e essa ofensa acaba se transformando numa pedra de And tropeço. when he uses the word offense, E quando ele usa essa palavra ofensa, it's the same as putting a stumbling block é a right in front mesma of the coisa child. como se fosse colocada uma pedra na frente dessa criança para ela cair. Now, what if you saw your little boy running along Se você visse tua criança correndo and you stuck your leg out in front of him e você colocasse a tua perna na frente and he dele, goes down e aí ele cai and it crushes his little face? e ele vai machucar o rosto dele. Would you do that? Você faria isso? No. Não. But that's what it means to offend a child. É isso que significa ofender uma criança. When Jesus speaks of it, Então, quando Jesus The fala sobre isso, responsibility is a very heavy. responsabilidade é muito pesada. now, does anyone in Brazil use millstones anymore? Alguém no Brasil usa aquelas pedras de moinho, aquelas pedras grandes de To moinho, grind your grain? que vai moer o grão? Maybe not anymore. Talvez não é muito comum achar essas But have you pedras, seen né? a millstone? Mas você já viu uma pedra de moinho? É grande. I've seen it in Israel. Eu já vi em Israel essas pedras, About this thick, mais ou menos Stone. dessa largura, round, grande, redonda, but in the middle of the stone, mas no meio dessa pedra a big hole. tem um buraco grande. What's the hole for? Para que é esse buraco? For the rope to pull. Para essa They lace essa it through the corda hole. que ela é presa nesse It's buraco. attached to a donkey E aí ela é ligada, Or né, to an amarrada ox. num jumento ou or num boi some other working animal. ou qualquer outro tipo de And animal. that animal just goes round E aí and o round, animal vai andando, rodando, drags that millstone, ele vai carregando aquela pedra grinds the grain. e vai então moendo o grão. That's what it's made for. Foi para isso que ela foi feita. But Jesus seems to get a prophetic picture Mas Jesus parece que ele teve uma visão profética or aqui, a poetic picture. ou talvez uma visão poética. And he gets a picture of that millstone. E aí ele tem essa visão dessa pedra de And he moinho says, "That e ele one." disse, That man, ele fala, aquele homem, that person aquela pessoa who puts a stumbling block in front of a child, que coloca uma pedra de here's what he tropeço deserves. em frente àquela criança, olha o que ele For that deserve. millstone Então ele vai pegar aquela pedra, to be put on him, a pedra tem que ser and the colocada whole of that sobre ele, millstone e aquele buraco
leaves room for his head. vai deixar o lugar para a cabeça dele, It becomes a collar. e aí vai se tornar um colar. And then he's carried out to the sea. Aí ele vai carregar aquela pedra até o mar. What's going to happen to him if he has a millstone? O que vai acontecer com ele se ele tem aquela pedra no pescoço? To the bottom of the sea. Ele vai para o fundo do mar. Jesus said Jesus disse, it would be better for him. é melhor para ele. Better. Better. É melhor ele fazer isso. Better than carrying through life É melhor do que carregar pela vida the weight o peso of the responsibility da responsabilidade for offending por ofender one little child. um pequenininho. You think I'm being tough? Você acha que eu estou sendo dura? I didn't say it. Não fui eu que disse isso. Jesus said it. Jesus disse isso. That's so you will know the value É para que você saiba o of valor one little child. de uma criança. Later, if you do it in your own Bible, Se você, go circle every time. se você ler na tua He Bíblia says, little depois, child, faça um círculo, né? one. Na Bíblia dela, a maior parte das vezes vem He como said, uma pequena criança, né? Um "Don't pequenininho, mas criança ali. Despise Não that despreze little child. aquela criança. Despise means you count as having no value. Esse desprezo significa que você conta como algo que não tem valor. You take away the child's sense of value. Você tira da criança esse sentimento de valor. You have no respect. Você não For that respeita little child. aquela criança. And even when he tries to come to you, E quando ele tenta vir you até turn você, him away. você manda ele. He wants to go potty. Okay, I'm almost finished. Estou quase terminando, aguenta um pouquinho. Jesus said, Jesus falou, here's his value in heaven. esse é o valor que ele tem no céu. Angels Os anjos standing before the face estão em of the pé heavenly Father. perante o Deus celestial. But God is looking in the face Mas of the Deus natural Father. está olhando na face do Pai natural. And he says, E Through ele diz, Paul. através de Paulo, fathers, pais, don't provoke your child. não provoque os teus filhos. Don't provoke your Não child. provoque to os seus anger. filhos para irar. Don't start something with your child Não comece algo com teu filho that's going to finally make him angry. que vai ofendê-lo e fazer com que ele fique irado. Even angry at you. Mesmo que ele fique, As e his até father. ficar irado com você. Instead, Ao invés disso, bring him up. ajude ele a May take crescer. him in your arms now. Você pode pegar ele no teu colo agora. Bring him up Pegue ele no teu colo in the nurture e alimente. of the Lord. E dê o alimento do Senhor. Nourishing him, Alimentando a ele. feeding his personality, Dando um alimento à personalidade dele. showing him his value, Mostrando para ele o valor que ele tem. blessing him, Abençoando a ele. speaking blessing over Falando him. bênção sobre ele. What if every father in this room E se todos os pais neste lugar started the day with his children começasse no dia, the way Boaz started with his workers? começasse o dia com seu filho da mesma forma que Boaz começou o dia The com Lord seus be with you trabalhadores. today, my child. Que a bênção esteja sobre você hoje. And what if the children responded back to E the se a father? criança respondesse para o seu pai: The Lord bless you, Dad. Deus te bendiga, papai. What kind of atmosphere would there be Que atmosfera estaria if God were right in the midst? se Deus estivesse bem ali no If meio? God were blessing, Se Deus estivesse the abençoando, laying on of hands, no impor das mãos, the right hand is the hand of blessing, porque a mão direita é a mão da bênção, the blessing of the children, a bênção sobre a the criança, blessing of the family, a bênção da família, asking the Lord to bless the pedindo family. ao Senhor para abençoar essa criança. And every one of the E children cada uma das has crianças that same value. tem esse mesmo valor. Would you please give thanks for this little boy and his Agradeça dad? esse We're willing to ao do garoto this. e ao seu pai. Pode aplaudir. Now here's what Jesus said Veja o que Jesus in disse verse 11. no 11.
He said, the Son of Man, speaking of himself, Ele fala, o Filho do Homem, né, has falando, come for one purpose, ele fala assim, o Filho do Homem, ele veio por to propósito, save that one which was lost. salvar aquele que estava perdido. How do you think, he said? E como você pensa nisso? If a man has 100 sheep Se um homem, se ele tem 100 ovelhas, and one of them is gone, e se uma delas extraviar, it's gone astray, ela se extraviou, ela saiu do rebanho, doesn't he leave the 99 in the fold? ele não vai deixar as 99 And juntas he no goes monte, out into the mountains e ele vai buscar aquela lá nas and he montanhas, seeks the one that is lost. e ele busca The aquela one uma que that se has gone extraviou, astray. aquela uma que se And then perdeu. in verse 13, E aí no versículo 13, and if he finds it, e se ele acha, truly I say to you, em verdade eu vos he digo, rejoices more of that one lost sheep. maior prazer ele tem naquela ovelha He makes perdida. a bigger celebration Ele faz uma celebração than of the maior 99 do que that stayed in the com as fold. 99 que ficaram no Now, does rebanho. that mean he doesn't value the 99? Não significa que ele não valorize as 99. No, it means he's not satisfied with the 99. Sorry. He's not satisfied. Não with the significa que 99. ele não está satisfeito com essas 99. He's not satisfied that one is lost. Ele não fica satisfeito que That uma está one perdida. has gone astray. Uma se desviou. And he summarizes it this way, verse 14. E ele faz o resumo dessa forma, no Even 14. so, Assim it também. is not the will of your Father who is in heaven Não é a vontade do vosso Pai que está nos céus, that one of these little ones. que um desses pequenininhos perish. se perca. What he's recognizing here O que nós estamos is that reconhecendo when a aqui? child begins to wander, Ele fala, quando uma criança he puts começa himself in danger. a andar por outros lugares, ele se coloca em perigo. Now, I think I have all wise parents in the place. Eu sei que eu tenho pais sábios aqui nessa Which sala. one of you would take that little child Quem de vocês pegaria aquela and criança just say, go wherever you want? e fala assim, vai onde você quiser ir. Go play in the traffic. Vai brincar ali no meio dos carros, You na want to cross rua. the street? Vai do outro lado da rua. What, you want to go after the ball over there? Você quer ir atrás da bola do outro lado? Would you do that? Você faria isso? I hope not. Eu espero que não. What's the danger? Qual é o perigo? If he starts to wander, Se ele começa a andar sem the direção. danger, he will perish. O perigo é que ele vai He will be perecer. lost. Ele vai ficar perdido. Something bad will happen. Alguma coisa ruim vai acontecer. So he speaks of the seeking Spirit of God. Então ele fala sobre esse Espírito de And Deus how que the está sempre heart of buscando. God, the Father, E como o coração de Deus, o is Pai, seeking that lost one. está buscando aquele que está perdido. Then he goes on and talks about brothers and adults, Aí ele fala então sobre irmãos, sobre and adultos resolving issues between them. e todas as questões que acontecem entre eles. Now, here's what I share with you tonight. E veja por que que eu quis compartilhar hoje à noite com vocês. Much of the work that I do Muito do trabalho que eu faço is in counseling, é aconselhamento, personal ministry, ministração pessoal, reconciliation ministries ministério de reconciliação with adults, com adultos. mostly adults now. Hoje, né, a maior parte deles são adultos. I was a school teacher. Eu já fui professora, I worked with children eu trabalhava com from the crianças. time I was 12. Desde que eu tinha I 12 anos de started idade, teaching Sunday school. eu comecei a to the little ministrar ones. na escola dominical, né, aos pequenos. I grew to come up through all the stages and all the ages. Então eu cresci, daí fui passando também por todas essas fases e todas as idades. And ministering to adults, Mas ministrar para adultos, finding conflict in the family, encontrando conflito na família, finding children that are so wounded in their encontrando spirits crianças que estão tão machucadas no seu espírito because of parents por causa dos who pais. didn't value them, Que não who valorizaram aquela criança, insult them, que os insultaram, who tricked them,
que os trataram mal, who don't give them rewards, que não dá a eles recompensas, don't give presents, não dá presentes, don't give compliments. não dá elogios. And there was an old-fashioned concept Existia um conceito muito antigo. that you don't want to compliment your children Você não vai querer elogiar muito teu because it filho, will give them the big head. porque ele vai ficar com a cabeça grande. They'll get proud. Ele vai ficar orgulhoso. Well, maybe. Talvez. But if you don't compliment them, Mas se você não elogia, it's a stumbling block. é uma pedra de tropeço. You're not encouraging them. Você não está You're not encorajando helping them to teu make filho. progress. Você não está ajudando a fazer o You don't progresso. value them enough Você não o to say, valoriza good job, son. o suficiente para dizer, bom trabalho, meu And it's filho. possible for us to be so given to discipline or to correcting É possível, às vezes, a gente ficar tão envolvido na disciplina, na correção, that we fail to acknowledge. que daí nós falhamos em reconhecer. And so it comes up in age E aí chega numa idade, with complexes, e aí vem os complexos, with inferiority o complex, complexo de inferioridade, with sense of inadequacy. um senso de ser inadequado. But one of the worst consequences Mas uma das piores of consequências rejection by parents que a criança sofre sendo or not rejeitado por seus feeling filhos, blessed by ou não parents, se sentem abençoados pelos pais. one of the worst consequences Das piores is an consequências angry spirit. é um espírito irado. When people grow up as angry people, Quando as pessoas crescem como uma pessoa irada, the question is, where did that come from? a pergunta seria, da onde que isso veio? And very often E it can be traced frequentemente pode ser ligado within the family dentro da família, to parents who provoked the anger. com pais que provocaram a ira da criança. Some fathers like to anger their children. Alguns pais gostam de deixar seus filhos irados. They call it just picking on them. Eles falam assim, eu só estou brincando, I'm fazendo uma trying to make you piadinha. tough. Eu estou tentando que ele fique Life is forte. hard out A there. vida é muito pesada lá fora. Until the child gets angry enough to fight back. Aí a criança vai chegar numa hora que ela vai estar tão irada que ela começa a lutar contra o And pai, he's produced a discutir. fighter. E aí você está produzindo uma pessoa que discute. Right at this very time, E aí nesse exato right momento, while I'm here with you, e esse exato momento que eu estou aqui com vocês, thanks to technology, graças a Deus pela tecnologia, né? I'm communicating Eu estou me back comunicando to a situation in the United States com uma situação que eu estou trabalhando lá nos Estados where Unidos, we're trying to rescue a situation in a church que nós estamos tentando resgatar uma situação dentro de uma igreja with a pastor com um pastor who is a fighter, que é uma pessoa que briga, totally briguento. defensive, Ele está sempre na defensiva. feeling everybody is attacking him. Ele sente que todo mundo está atacando ele. And we trace it, it's going right back. E aí, quando nós começamos a To how buscar he was isso, so voltou quando as ele a era criança, child. quando ele foi ofendido quando criança. He feels he can never do enough. Ele sente que ele nunca consegue fazer o And it's suficiente. because within his own family, Porque dentro da própria família could dele, never satisfy. ele nunca satisfazia as He pessoas. never heard, well done, Ele nunca ouviu, bem that's a feito, good job, você fez um bom you trabalho, need to do more. você precisa fazer mais. And this tendency can be to help to perfect a child, E essa tendência, né, de pensar que você vai aperfeiçoar teu filho, but it may rather say, mas ao invés de estar dizendo, you'll never be good enough. você nunca vai ser bom o suficiente. Words that parents speak, As palavras que os pais you'll falam, never amount to anything. você não vai conseguir nada. I should have known you couldn't do that. Eu Couldn't do sabia que você não ia that. You conseguir don't know nada. anything. Você não conhece And nada. such words Esse tipo de palavras, pierce deeply in the heart. ela entra dentro, profundamente dentro do And coração. what we find, E aí o que nós vemos, if there's never been a comfort for that, se nunca houve um conforto para essa that situação, rises within the child. que ela cresce dentro The da only criança. way he knows to deal with it
A única forma que ele vai saber lidar which com is to isso get angry. é ficar irado. Angry. Irado. So there are two different times that the Lord spoke to me specifically about anger. Teve 2 vezes diferentes que o Senhor falou comigo sobre a ira. And I'm going to go to the second time. E eu vou falar com vocês sobre a segunda vez. I'm going to ask you to stay with me for the understanding of something God said to me. Eu quero que vocês prestem bem atenção para vocês terem a compreensão de algo que Deus falou comigo. I'm going to come from behind the table. Vou sair aqui de trás da mesa. I want to be with the people. Eu quero estar mais perto das pessoas. This is Gracie, by the way. Essa This aqui right é a Gracie, Okay. para vocês conhecerem. Caitlin is my right arm for me to hold on to. A Caitlin é o meu braço direito, né, para eu me apoiar. Gracie goes with me. Mas a Gracie vai comigo. For those of you who don't know, Para aqueles que não sabem, cancer tried to take my leg. o câncer ele tentou, né, tirar a minha Massive perna. tumor all Eu the way tive um not tumor this big, massivo da minha all the way perna. around. Passou por toda, né, a perna. Thank Jesus I still have a leg. E graças a Deus eu ainda tenho a minha perna. But I was just reading there in that very chapter E eu estava lendo, né, nesse mesmo where capítulo, Jesus said, quando Jesus disse: if one of your eyes offends you, se um dos teus olhos ofende pluck você, it out. tire o óleo. If one of your hands offends you, Se um dos teus cut mãos it off. ofende você, corta a mão. Because it is possible to enter into life maimed or crippled É or possível, handicapped. é possível você passar pela sua vida, né, com deficiências. And he said it'd be better to go in with one eye É melhor entrar com um olho, than to go into judgment with two eyes. ou é melhor entrar no céu com um olho do que ir em better to have julgamento com one 2, hand né? É melhor And ter go into heaven uma mão só e than ir to para o have céu, two hands go into e ter 2 judgment. mãos e passar pelo But julgamento. thankfully, though it was considered whether I would have it amputated, Os médicos consideraram a beautiful questão doctors, de se iam amputar able minha to perna ou take out não, the cancer, mas eles foram capazes take out de muscle, tirar o take out câncer, tendon, eles tiraram músculo, put eles in tiraram somebody tendão, else's Achilles tendon in eles my leg. pegaram o tendão de Aquiles Up de here. alguém e colocaram bem no meu So I joelho thank aqui. God for the adjustments. Então eu agradeço a Deus pelos ajustes necessários. But the idea is, if there's something wrong in you, Mas a ideia é, se tem algo errado em você, get it out tire de dentro de você, and see if we can save it. para Save the podermos leg, salvar a nós Save mesmos, your life. ou salvar a tua That's how perna. Jesus works. E aí é o que Jesus fez. Mighty physician. Ele usou os meus médicos. So here's the story. Então veja a história. I sometimes receive something from the Lord Então algumas vezes eu recebo algumas coisas do Senhor that I wasn't asking for. que eu não estava pedindo. I wasn't studying. Eu não I estava wasn't estudando. meditating on it. Eu não estava estudando sobre isso. I Eu não wasn't estava researching. meditando. Eu não estava fazendo He just pesquisa. starts a conversation. Ele começou a conversa comigo. So one night I was walking through the house. Então, uma noite eu estava caminhando na minha I casa. was thinking about something else. I don't know what. Eu estava pensando sobre outra Just to coisa. get to the other end of the house. Eu não sei o que eu estava pensando. Eu estava caminhando I de came um by the lado para dining o room outro. table, Aí eu cheguei perto da mesa da and sala de God jantar spoke to me. e Deus falou comigo. And just out of somewhere, He Então, spoke. de algum lugar ele falou comigo. I looked up at the chandelier like that. Eu olhei, né, para o candelabro assim. Not as beautiful as that, Não é but the tão light in the bonito ceiling. como esse aqui, né, mas tinha As though luz. he were talking to me out of the chandelier. É como se ele estivesse falando comigo através Kind do of like candelabro. Moses with the burning bush. Como ele falou com Moisés através do And I- arbusto com fogo. I heard him say something. Eu ouvi ele dizendo algo. Now, don't use your pen yet. Não use a tua caneta ainda. Just stay with me. Preste atenção em mim. Don't make the note. Não faça anotação Just ainda. stay with me. Só concentre em mim. So I'm walking through the house. Então eu estou caminhando pela In casa. those days, I could walk very fast. Naqueles dias eu podia caminhar And I rápido. heard God say this to me. E eu ouvi Deus falando comigo. Anger melted down in my presence A ira, ela derretida na minha returns presença, to the original form of the grief that ela caused it. retorna para a forma original da tristeza que causou. Now I have to stop for translation.
tive que parar, né, para tradução. I'll say it the way I heard it. Eu vou falar da forma que eu ouvi. Anger melted down in my presence returns to the original form of the grief that caused it. That's just to tell you how fast I heard it. Deus falou comigo dessa forma, bem rápido. So let's do it slowly. Vamos fazer devagar agora. Anger A ira melted down in my presence, derretida na minha God presença. Deus falando, a presença de Deus. returns Ela retorna to the original form para o of the grief formato original that caused it. da tristeza que causou esta ira. I'll let you say it after us. Eu quero que você repita comigo. Don't write it yet. Don't try. Don't write. Say it. but Não é don't para write você escrever, é para você falar comigo. it. Ready? Preparado? Anger A ira melted down in my presence, derretida na minha presença return. retorna. Say it again. Fale de novo. Return Retorna to the original form para o formato original of the grief. da tristeza. Say it again. Fale de novo. Da Of the tristeza grief that caused it. que causou a ira. Let's do it again. Vamos falar de novo. Anger A ira melted down. derretida. Do not write yet. Não é para escrever ainda. I know what happens to notebooks. Eu sei o que acontece com os cadernos. I want it here. Eu quero aqui. I want it Eu here. quero aqui. I want it here. Eu quero aqui. Stay with me. Se mantenha concentrado Ready? em mim. Anger. Preparados? A ira Melted down derretida in my presence. na minha presença Return. retorna. Say it again. Fale de novo. Return. Retorna. Say it again. De novo. Return Retorna to the original form. para o formato original. Say it again. Fale de novo. To the original form Para o formato original of the grief. da tristeza. Say it again. Diga de novo. Da Of the tristeza. Of the grief. Da tristeza. Say it again. De Of novo. the grief Da tristeza that caused it. que causou a ira. Say it again. Diga de novo. That caused Que it. causou a ira. That caused the anger. Que causou a ira. Okay, all the way through. Vamos começar de novo. Anger A ira melted down in my derretida presence. na sua presença Returns to the original form retorna of ao the formato grief original that caused da it. tristeza que causou a ira. Keywords. Palavra-chave: Anger, ira, melted, derretida, presence, presença, returns, retorna, original, original, grief, ira, a tristeza caused. que causou. Here we go. Daí vamos de novo. Né? Anger A ira melted down derretida in my na minha presence. presença return retorna to the original ao form formato original of the grief da tristeza that caused it. que causou a ira. Okay, so I'm taking all this time so you have it in your Eu head. estou gastando todo esse tempo para que isso fique na tua mente. But it went very fast between the Lord and me. Mas entre eu e Deus foi muito rápido. He said, Ele disse: I'm walking through the house. Anger melted down in my presence returns to the original form of the grief that caused it. Okay, ok, why do I need to know that? por que eu preciso saber disso? And anyway, E de qualquer forma, why does it need to be melted down? por que ela precisa ser derretida? I'm talking to the chandelier. Eu estou falando com o candelabro aqui, né? Com
I don't know where else to look. Esqueci o nome no português, não é It's as candelabro, though né? God spoke out of that Sorry. ceiling there. Então, eu estou falando com lustre, buscando essa resposta. Why does it need to be melted down? Por que ela precisa ser derretida? Why don't you just take it away? Por que o senhor não tira essa ira That's what simplesmente? everybody asks me to pray. Porque todo mundo me pede isto. And see, I'm taking so long to explain it to you and to translate. Tá levando muito tempo, né, para can't explicar tell para you how vocês, fast para it traduzir, mas foi muito rápida a conversa. But when God is speaking to you, Mas quando Deus está falando you com know a você, lot in a little bit. você vai saber muito em pouco And it's tempo. as though I traveled around the world É in como that se- second É como se eu estivesse viajando ao redor do to all the mundo. nations where I had been, E to aí, some of the nations where Em I had been. algumas nações que eu já havia estado, And there in the United States, e eu estava lá nos Estados Unidos, at my own conferences, ou nas minhas in conferências, other people's churches, em outras igrejas, in a pastor seminar in Russia, num seminário Moscow. pastoral na or Rússia, other cities of Russia, ou outras cidades na Rússia, in Belarus, em Bielorrússia, in Finland, Finlândia, in the various, or Sweden that is, in the various countries where I went. em vários países que eu estive. How many people would come to me, Quantas pessoas say, vêm até please mim pray dizendo, por that favor, God will take away my anger. para que Deus tire de dentro de mim And essa ira. I'm seeing it all E eu estou around the vendo world. isso passando pela So minha I'm cabeça. saying it back to God. Então eu estou dizendo para Deus I isso. said, why does it have to be melted down? Então eu estou perguntando por que isso precisa ser Why don't you derretido? just take it away? Por que o Senhor simplesmente não tira And a I ira? said to God, as though he didn't know already, E eu disse isso para Deus, né? that's what everybody asks me to pray. Porque tudo isso é assim que as pessoas pedem para And I eu orar. believe he answered me. E eu acredito que Ele me Do you ouviu. want to hear the answer? Você quer ouvir a resposta dele? Do you promise you'll take it home with you? Você promete que vai levar para casa essa resposta com você? Do you promise you'll keep it? Você promete que vai manter isso no Do you teu coração? promise you'll use it? Você promete que vai usar isso? Do you promise you'll put it to work in your family? Você promete que vai colocar isso em uso na tua família? Why does it have to be why does it have to be melted Por down que ela precisa ser derretida? into the original form of the grief? No formato original daquela tristeza. And he said, E ele disse, because grief can be comforted, porque essa tristeza ela pode ser confortada, but anger can never be satisfied. mas a ira ela nunca pode ser satisfeita. Let's say it together. Vamos falar juntos. Because grief Porque a tristeza can be comforted. pode ser confortada. Who was speaking to me? Quem estava falando comigo? God, Deus, the Father of mercies, Pai da misericórdia, the God of all comfort, o Pai de todo conforto, who sent his Holy Spirit to be the comforter, que mandou o Espírito Santo para or ser who aquele sent conforto, his Son que ele enviou seu Filho to reconcile the world to himself, para reconciliar o mundo to consigo, resolve the conflict, para resolver todos os conflitos, to seek the lost one. para buscar aquele que estava perdido. He said, grief E ele disse, can be comforted, essa tristeza ela pode ser confortada, but anger mas a ira can never be satisfied. nunca vai ser satisfeita. And he let me see anger as a fire. E aí, anger us? A fire. Anger as Ele a fire. permitiu que eu visse a ira como fogo. Blazing, leaping fire. É aquele fogo consumidor. And if you try to put it out with a blanket, E se você tenta apagar esse fogo com um cobertor, grabs the vai blanket. começar e vai queimar todo o The cobertor. blanket's consumed. E aí consome tudo. Whatever you do with it, Qualquer it coisa, leaps to another place. qualquer coisa que você fizer com Can isso, ele never vai be pular satisfied. de um lugar para o outro, porque ela nunca será satisfeita. Now, when he said, anger melted down Quando ele in my fala presence, sobre a ira ser derretida na returns presença to the dele, original form of ela the vai grief. voltar a esse formato original daí, da I had tristeza? another first flashback. Aí eu tive outras lembranças. I was back as a junior in high school Eu era aluno, né, no ensino fundamental. in my chemistry Eu class. estava na minha aula de química
in the laboratory no laboratório. with a Bunsen burner. Eu estava com aquele Everybody know? aparelhinho que você põe assim em cima do fogo para queimar e fazer as That little experiências. thing. Você lembra desse? A gente não And the tinha isso, professor- né? Mas não era um tubo de ensaio, era um outro aparelhinho. Um copo de Becker, né? Becker, isso. Um tubo de Becker, né? Okay? Everybody know? É que a gente não tinha essa experiência na And aula our de química, teacher né? gave us each a piece of hard rock. E o nosso professor nos deu para cada um de nós um pedaço de uma pedra. It was a sand color. Ele tinha uma cor de areia. And it had some green specks and red specks in it. Ele tinha alguns pedacinhos verde, vermelho He nessa pedra. instructed us to put it into the burner. E ele instruiu que a gente colocasse the essa lid on. pedra, né, nesse tubo de Becker And now, turn up the fire. e aí ligasse o fogo. And what do you think happened? O que você acha que aconteceu? It began to melt. Ela começou a derreter. And it ended up with a layer Então ela that acabou was the sand color. com uma camada, né, com a cor da areia And then all those other little specks e todas aquelas pontinhas, dissolved into something else. And there were ele, layers ele of different se dissolveu em outras camadas de outras coisas, things coisas diferentes that had all been mixed in. que estavam todos misturados. So I'm standing by the dining room table looking at the chandelier. Então eu estou ali na minha casa, perto ali And do the lado Lord da mesa de shows me that jantar, picture. olhando o lustre. Now, how long have I taken to tell you what happened? Quanto tempo eu levei para vocês, aqui, contando para vocês o que Telling aconteceu? you, it all happened at one time. E isso tudo aconteceu num momento só. I received it, Eu recebi isso, but I had no idea why I needed it. mas eu não tinha nem ideia por que eu precisava dessa informação. But I am as sure that it was God who gave it to me Mas eu tinha tanta certeza que era Deus que tinha me as dado if essa Claudia informação. had said it to me, and I say Claudia spoke to me. É como se a Cláudia tivesse falado isso para mim e eu ia dizer, a Cláudia me contou isso. When I heard that voice, Quando eu ouvi aquela voz, I was in a southern state called Georgia. eu estava no estado dos Estados Unidos chamado Georgia, Here's the coast, é bem na and I was over costa. here. Nós estávamos mais ou menos aqui. This was kind of my home, Era como City. se eu morava nessa cidade. where I'm part of an adopted family Eu tenho uma família ali que me adotou. and had lived there for many years. Eu morei ali por muitos anos, 100 miles from there mais ou menos quase 200 quilômetros dali. was the city where my ministry was based. Tinha uma cidade onde o meu ministério tinha base. The next day, Aí no dia I seguinte, drove that 100 miles to that city, então eu dirigi essa distância até aquela cidade. and I was about to go on a trip like this trip right here E eu estava me preparando para viajar como essa viagem que eu estou fazendo para for cá. 3.5 weeks. Por 3 semanas e meia. Now, I'm going to get personal. E aí, isso que eu vou falar para você vai começar a se tornar I pessoal. needed my hairdresser. Eu precisava da minha cabeleireira. I needed her to prepare me for 3.5 weeks Eu away from home. precisava que ela me preparasse para essas 3 semanas e meia que eu ia estar fora de And casa. I went there to get that appointment, Então eu fui ali, né, para fazer o meu cabelo. but I found a message saying Aí eu encontrei uma mensagem she was dizendo sick. que ela estava doente. I said, how can this be? Eu falei, como que And isso I está looked acontecendo? up at God Aí eu olhei para Deus. and I said, what am I going to Falei, do? o que eu vou fazer agora? I need a hairdresser. Eu preciso de uma cabeleireira. Do you talk to God about Você everything? fala com Deus sobre todas as Does he coisas? care? Ele se preocupa? Okay, it sounds as though I'm off subject. Parece até que eu estou saindo do assunto. Stay with me. Permaneça comigo. I said, what am I going to do? Eu falei, Senhor, o que eu vou fazer? And right there, Naquele it was as momento. though I had a picture of a lady who É had como- come from a city É como se eu tivesse vindo para mim a imagem de uma senhora de 30 uma outra miles. cidade, 30 miles away. mais ou menos 60 quilômetros dali. That's 130 miles. Mais ou menos, quase 300 quilômetros, não? Uns 300, Translated into 250 quilômetros. Kilos, what is it? Kilometers. I have already translated. Did that? Yeah. You're so good.
Ela está pedindo para pôr em quilômetros. Eu falei, eu já fiz mais ou menos na quilometragem. And this beautiful lady with blonde hair Então essa senhora, né, muito bonita, cabelos had loiros, come to my Bible studies here. que vinha no meu She estudo had come bíblico to me aqui, for counsel ela já tinha vindo até mim para about her aconselhamento beautiful daughter sobre a filha linda que ela that was a tinha, lost sheep. que era uma ovelha perdida, And I had ministered to her. e eu havia ministrado a ela, Now he's putting her in front of me e like agora this. ele está colocando ela na minha frente, And I dessa said to forma. the Lord, E eu falei para o Senhor, is she a hairdresser? ela é cabeleireira? I didn't know that. Eu não sabia disso. So I called her. Então eu liguei para ela. Janice, are you a hairdresser? Eu falei, você é cabeleireira? Yes, I am, Sylvia. Sim, eu sou, Silvia. I said, wonderful. Eu falei, Is there maravilha. any opportunity that I could come and you could do my hair Você today? tem um horário que eu possa ir até aí, você possa fazer meu cabelo She hoje? said, your hair? Ela falou assim, teu cabelo? Eu I said, yes. falei, sim. She said, well, yes, I could, Ah, sim, eu posso. but I'm sorry, I'll be working today. Mas eu falou, sinto, eu estou I said, trabalhando hoje. Where are you working? Eu falei, onde você está trabalhando? Well, at the shop. Ah, na loja. I said, is it a hairdressing shop? É um cabeleireiro que eu possa ir? Yes. Sim. É I um said, well, salão? that's what I'm asking. Então, é isso que eu estou pedindo, um salão que I eu possa learned what she ir. meant was, O que if ela I queria... weren't working at the shop, I could do you at home. I wouldn't have to take any pay for it. O que ela estava querendo me dizer é assim, se eu não estivesse trabalhando no salão, eu podia te atender em casa, não precisava cobrar. But the fact is, Mas a she questão é, needed to be at the shop ela precisava estar naquele because salão. I didn't know Porque eu não sabia we had a divine que nós appointment tínhamos um horário feito por Deus. already scheduled. Deus já tinha feito aquele Not a horário. hair appointment, Não era um horário para fazer o an cabelo, anger-solving appointment. mas uma hora marcada para resolver uma I questão didn't da know. ira. Remember, I said to God, okay, Lembra que eu disse para Deus, why do I need to know this? ok, por que eu preciso saber disso? So I went here, Então eu vim até aqui, got in the shop, naquele salão, got all watered down, watered, wet. eu estava toda molhada, Looked like a muskrat in the river. It's getting hard now. I didn't get it. Some animal in the river. É um animal que ela Beaver falou in the no river. rio, que eu nem sei que animal que é, né? Parecendo, vamos lá, parecendo um gato todo molhado. Vamos pôr pro Brasil aí. And Janice said, Então a Jane falou, look who's coming in the door. veja quem está vindo no salão Way também. down at the end of the shop. E aí no final, ali bem no Saw a fundo do little salão, lady coming in. eu vi uma senhora chegando. She was kind of round. Ela era meio Small. redondinha, pequena. She was a friend of hers. Era uma amiga dessas cabeleireiras. She also had come to my Bible study. Ela também havia participado do meu estudo bíblico. also had come for counsel. Ela também havia And vindo what até do mim you para think? aconselhamento. Was her counsel problem needing counsel? E o problema que ela precisava para Was aconselhamento all about what? era sobre o quê? O que vocês imaginam? Anger. Sobre a ira. And when she came near, Janice said, "Look who's here." E quando ela chegou, a Jane falou, olha quem She está looked aqui. at me, Ela olhou para mim. and then she said, "Oh, it's Ela- Sylvia." Oh, é a I said, Silvia. "Hi." Called her name. Aí eu falei She oi para ela. stepped right in front of me, E aí falei o nome dela, ela veio e sentou, ficou na minha protecting frente. me from looking in the mirror. Ela estava me protegendo para eu não She olhar stayed there. no espelho e ela She ficou said, ali. "Sylvia, E ela falou, Silvia, how is it that you are here? olha, por que I você have está been aqui? wanting to call you Já faz tempo que eu queria for about ligar para 3 você. days." Já faz 3 dias. And I said, "Well, here I am. Eu falei, estou aqui. What is it, Lynn?" Então, o que é que você queria falar She comigo? said, "Well, you know how I used to come to you and tell you what an angry woman I Você am?" lembra quando eu vim até você para aconselhamento e eu contava para I said, você "I como eu remember." era uma pessoa irada? Sim, eu lembro. I said, "I never could believe it Eu nunca acreditava because nisso que I você never saw you falava. angry. Porque eu nunca vi você irada. I always saw you worshiping. Eu sempre vi você You adorando. always came in happy." Você sempre veio No, she feliz. said, Não, "I was an angry woman." eu era uma mulher irada. I said, "Okay." Tá bom.
She said, but the reason I want to call you Mas a razão pela qual que eu Yes, queria something has conversar com happened to você me é que algumas coisas estão acontecendo over comigo the last 3.5 weeks. nesses últimas 3 semanas said, e "Tell meia. me." Então eu falei para ela, pode falar para mim. She said, 3.5 weeks ago, God spoke to me. Eu falei, 3 semanas e meias atrás, Deus falou comigo. Would you all say those words together? Vamos falar essas palavras God juntos. spoke to me. Deus falou comigo. Say it again. Diga de novo. Say it tenderly. Fale de uma forma carinhosa. Say it personally. Fala como se fosse algo pessoal. God spoke to me. He talks, folks. Ele fala conosco. He's personal. Ele é pessoal. He cares about you. Ele se preocupa com você. If you listen, Se você está ouvindo, he talked to me. ele falou comigo. I didn't know why I needed it. Eu não sabia por que eu precisava disso. 24 hours later, 24 horas depois, 130 miles later, mais ou menos 300 quilômetros de a distância, woman says to me, uma mulher senta comigo God spoke to me. e fala, Deus falou I comigo. said, what did he say? Aí eu perguntei, o que ele falou? She said this. Ela falou o seguinte, The Lord said to me, Deus falou comigo, the next time you feel that anger, a próxima vez que você sentir esta ira, go get your cassette tapes of worship. vai pegar o teu cassete de adoração, aquelas fitas cassete, né, de adoração. Anybody here remember cassette tapes? Vocês lembram aquela fita de cassete, né, que a gente tinha? They're coming back. Estão voltando. I hear they're coming back Eu ouvi que elas estão voltando, because they have a quality porque elas têm that's being restored. uma qualidade que está sendo restaurada. I still have all the old ones Eu anyway. tenho todos os meus cassetes antigos. Go get your cassette tape Então ele falou para ela, vai lá e pega aquela of tua worship música music. com músicas de adoração. Put your tape in. Coloque a música, Start the worship music. comece essas músicas de adoração. Are you with me? Está me seguindo o What do you pensamento? think the next thing God said? E qual foi a próxima coisa que Deus falou? Come into my Vem na minha presence presença and worship me. e me adore. Now, see, usually when she would feel angry, Normalmente, quando ela se sentia irada, she would think, I can't go into God's ela presence. pensava assim, eu não posso entrar na presença de Deus. I need to stay away from God. Eu tenho que ficar longe de I'm so Deus. bad. I'm so angry. Porque eu estou tão irada, eu estou And tão he gave mal. her an invitation. E aí ele está fazendo um convite. The next time you feel angry, Próxima vez que você se and sentir irado, every time you feel angry, todas as vezes que você se sentir irado, come into my presence. venha na minha presença. Now you see, if I'm angry at my father, if Se eu I'm estou angry at my irado com meu brother, pai, com meu irmão, the last thing I want to do is go into his presence. a última coisa que eu quero ir é estar na presença do But meu I pai. also don't want to go to anybody else's presence. Mas eu também não quero when ir na I'm angry. presença de ninguém quando eu estou I irado. withdraw. Eu me retiro. I sit with my anger, Eu fico ali com a minha and ira. I hate myself for it. E eu me odeio por isso. And the Lord said, E o Senhor come disse, into my presence vem na minha presença and worship me. e me adore. I said, keep talking. Eu falei assim, continua, vai Janice contando. keeps working. Ó, meu ouvido já estava I ligado. can't see myself in the mirror. Eu não consigo me ver no I can espelho. only see the face of this woman. Eu só conseguia ver a face dessa mulher. And she said, well, Sylvia, E ela falou, it's Silvia, hard to describe. é muito difícil de escrever. But after 3 weeks Mas depois de 3 semanas, of worshiping the Lord, adorando ao Senhor, every time I got angry, todas as vezes que eu fico irada, I don't know how to tell you. eu não sei como te contar. It's as though, É como se... what do you think? O que você acha que ela falou? It would melt down. It's as though my anger É como se a has ira melted away. estivesse I derretendo. said, keep talking. Eu falei, continua, vamos Keep lá. talking. And she said, well, that's wonderful. E ela falou assim, I'm isso é not an angry maravilhoso. person Eu anymore. não sou mais uma pessoa irada. But the reason I wanted to call you, Mas a razão pela qual eu she quero began to sob. contar para você, Now that I'm not angry anymore, agora eu não sou mais irada. it's as though
É como se... o que vocês acham que ela falou? Que a ira derreteu. It's as though I'm grieving. É como se eu estivesse sentindo a tristeza agora. I said, keep talking. Eu falei, continua, Tell me more. me fala mais. She said, well, you know how angry I always was at my father. Você lembra como eu era sempre irada com meu pai? Because he was never there for me. Porque ele nunca And estava he lá was para such an mim. angry man. Ele era um homem muito And bravo. he made me an angry person. E aí ele fez com que eu ficasse uma pessoa irada. And now he died. E agora ele morreu. He never made it right. He never Ele apologized. nunca se consertou comigo. Nós nunca And now tivemos um it's too conserto. late. E agora já é tarde. And now I'm grieving E agora eu sinto toda essa that I never tristeza. had a relationship with my father. Eu nunca tive um And I can relacionamento com never meu have a pai. relationship with my Eu father. nunca vou conseguir ter esse relacionamento com meu And you pai. know how I told you? Você sabe como que eu te I was contei? afraid I was going to drive my good husband away. Eu tinha medo de que eu ia fazer com que I meu marido remember. se afastaste de mim. She said he left me. E ela falou, ele me He deixou. divorced me. Ele se divorciou de mim. It's what I deserved. Porque era o que eu Because I was merecia. such an angry Porque person. eu era uma pessoa muito irada. But now I'm grieving over E agora eu my marriage sinto toda essa tristeza em and the mim. divorce. Essa tristeza do divórcio. And you know, E I você told you, lembra, é tudo verdade. I was afraid I was going to destroy my son. Eu tinha medo de My only destruir son. o meu próprio filho, meu único And filho. now Sylvia, he's an alcoholic. E agora ele é alcoólatra. And he doesn't want to talk to Ele me. não quer falar comigo. All I can do is E grieve. a única coisa que eu consigo fazer é sentir tristeza. What can I do? O que eu posso fazer? And I tell you, E aí eu contando para você, this is when I have the privilege é por isso que eu falo para of você saying, que eu tenho o privilégio de ver. for this cause Jesus came. É por essa razão que Jesus veio. Now it's Sylvia talking to you. Isso é a Silvia falando para você. Now it's Sylvia really weeping. É a Silvia falando para você. Because if I didn't have the name of Porque Jesus, se eu não tivesse o nome de Jesus, and if the Lord didn't assure me se that Jesus there are answers, não tivesse me dado essa certeza I de que often tem say, resposta, eu sempre I don't ever diria, want to look in the face of another broken-hearted person. eu nunca mais ia querer olhar nos olhos de uma pessoa com o But for coração this quebrado. cause, Jesus Mas came. por essa razão Jesus veio. He cares about the son, Ele se preocupa com o cares filho, about the husband, ele se preocupa com o cares marido, about the father. se preocupa com o pai. I could only regret that I didn't know better how to help her O meu único tristeza é que eu não soube como ajudá-lo. back in those days when I was Naquela época, beginning in counseling. eu estava começando. Let's see how God helped me. E veja como Deus me ajudou. Eu estava começando com problema de câncer e Deus me 24 hours ajudou. before, 24 horas antes, 130 miles away. mais ou menos 300 quilômetros de distância. Why did God tell me that? Por que Jesus me falou aquilo? Because He cared about this woman Porque Ele se preocupava com essa mulher, whose anger has now returned na qual a ira dessa mulher tinha to the original retornado form ao formato original of the grief da tristeza that caused her anger. que causou toda a ira. The concern for me out of that line Então, a preocupação que eu tenho sobre isso, is that God was saying to me, que Deus estava falando comigo, the majority of anger is really unresolved grief. a maioria da questão sobre a ira realmente está ligado com uma tristeza que não foi resolvida, Uncomforted grief. uma tristeza que não foi consolada, Where the gospel was never completed, aonde o evangelho nunca foi completo, where the process of comfort, onde o processo forgiveness, de conforto, de perdão, reconciliation, de reconciliação healing não foi. was never completed. Ele não foi completo. And much of the time, E muitas vezes, it goes back to childhood. esse processo volta para a infância.
When a child was angrily sent to the room, Quando a criança foi enviada para o quarto de uma forma cheia de don't come ira, out until you can act different. não saia desse quarto enquanto você não conseguir agir We don't want diferente. you here like that. Quantos, né, já ouviram falar sobre isso? And nobody entered into the room with him. Ninguém entrou no quarto com aquela criança. Nobody nurtured him. Ninguém confortou, alimentou I aquela can tell you criança. the way it was in my family. Eu quero contar como era na minha família. That either my father or my mother, Ou meu pai ou a minha mãe, doing the discipline, quando eles iam nos disciplinar, would let me wait for them nós tínhamos que while esperar. they prepared, Quando eles estavam se preparando, nós tínhamos que and they esperar. came with the word of God, Eles vinham com a palavra de Deus, why it was important to discipline, e aí eles nos explicavam por que era importante disciplinar, and stayed with me e eles ficavam comigo to help me through the forgiveness, para me ajudar no processo do perdão, and we prayed together. e aí nós orávamos juntos. Finishing out the prayer E aí terminando a of oração, forgiveness a oração de leads perdão, to healing. ela é necessário. So I'm going to pull a it to a cura. close with James saying, E aí eu quero colocar Tiago, quando ele falou, there are various needs for prayer existem muitas in the body of Christ. necessidades de oração no corpo de Cristo. One of them, E um if someone deles, is sick, se alguém está doente, call the elders of the church. chame os presbíteros da igreja Anoint with oil. e unja com óleo. The prayer of faith will save the A sick. oração da fé vai curar. But then he said there's another prayer. Mas ele fala também que existe um outro tipo de oração. It's when there is a fault between you. É quando existe, né, uma falta, né, um problema entre Somebody vocês. has sinned against the other. Alguém pecou contra o outro. Somebody is guilty. Alguém é culpado. Maybe both are guilty. Talvez ambos são culpados. Because what usually happens Porque o que normalmente is acontece, even if this person is wrong in the way that he wounded somebody, que essa pessoa ela está errada na forma como ela machucou a outra, there's a wrong response. ela vai com certeza ter uma resposta Or errada. you make a decision to a right response. Ou você escolhe ter a resposta correta. Today the ladies were here when we talked about Abigail. Hoje as mulheres que estavam aqui ouviu a gente falando sobre Abigail. Her husband Nabal did a wrong thing. A mulher, o marido de, né, Nabal, ele David- tomou uma decisão errada. David was responding in a wrong way. E Davi ele estava respondendo aquela Good man. decisão de uma forma But errada. he Era was um about to respond bom homem, anger for anger. mas ele estava para responder ira And com a ira. Abigail, in her wisdom, E aí Abigail, na was able to sabedoria, stop David. foi possível parar But isso. very often there are reactions back and forth. E frequentemente a reação And ela here's vem, what James né, said. de um lado para o outro. At the end of the book of James, E aí Tiago fala no final do livro, he said, confess your fault, aí ele fala your confessar own fault. as tuas culpas, as tuas próprias One. culpas. Para ele, To the other. um para o outro. One Um to the other. para o outro. And if it needs to go both ways, E se precisa, né, estar os dois fazendo isso, then you aí você confess your fault. vai confessar as suas culpas. One Um to the other. para o outro. Now it's strange how when we read it, it tends to come across this way. É estranho que quando nós lemos, parece que nós estamos lendo mais ou menos assim. Confess one another's faults. Confesse a culpa do outro. I'll confess your faults, Eu vou confessar a tua culpa, then you confess my aí faults, você confessa a minha culpa. right? Não é assim I'll que tell you parece? what you did wrong. Eu vou contar para você o que você I'll fez de tell you errado. what you did wrong. Eu vou contar para você o que você fez errado. That's misreading. E aí é ler errado isso. Confess your fault. Confessar a tua culpa. One Um to another. para o outro. Here we are with Jesus, E aí nós estamos aqui counting up from one com to Jesus, two. contando de um, And James dois. said, E Tiago fala, after you've confessed your fault depois que você confessar a One. tua culpa, to the um other, para o outro, then aí então, pray. ore. One Um for pelo the other. outro. One Um for pelo the other. outro.
Don't pray against, Não ore contra, pray for. ore por. Pray a positive prayer. Ore uma oração positiva, Pray a blessing. ore uma bênção, Pray forgiveness, ore pelo perdão, cleansing, a limpeza, healing, a cura, restoration, restauração, rebuilding, reconstrução, nurturing, alimentar and reconciliation. e reconciliação, So there's no offense para between que you. não haja ofensa entre, Because you took responsibility. porque você assumiu a You took responsabilidade responsibility. e eu assumi you responsabilidade. E aí nós oramos, Prayed for healing. nós oramos por cura. That healing Esta cura includes inclui the healing from the fault to start with. da culpa, né? Já começando pela culpa, It also includes the healing mas também inclui from just confessing your fault. a cura de confessar a tua culpa, It hurts to confess your fault. porque é difícil confessarmos as All right, nossas I'm going to culpas. close with one story of my father. Aí eu quero terminar com uma história do meu pai. I am presently 77 years old. Hoje eu estou com 77 anos The story I tell you happened when I was 7 or 8 years old. e a história que eu vou contar para vocês eu tinha mais ou menos 7 ou 8 anos. And it's one time when my father didn't do the usual preparation for discipline. Houve uma vez em que meu pai não fez aquilo que ele costumava fazer, né? Se preparar para disciplinar. He reacted to something I did. Ele don't know reagiu para algo que eu tinha feito. I was wearing a dress. Eu estava usando um vestido. In those days, little girls didn't wear slacks. Naquela época, né, as Was wearing a meninas dress. não usavam calça, então eu estava com vestido. And my daddy took me and with his big hand slapped me right there. E aí meu pai me pegou e com a mão grande dele bateu bem na minha And perna. I cried. E eu chorei. I went to my room. Eu fui pro meu quarto. I'm sure he told me why, É claro que ele slapped me me. falou por quê, mas ele me bateu. but I needed to cry a little more. Mas eu precisava chorar um So I pouquinho went mais. upstairs to my room Aí eu fui pro meu quarto and I was crying e eu estava chorando. and I realized that my leg was stinging. E eu percebi que a minha So I perna rubbed estava it doendo. like this. Então eu passei a mão assim na minha And I perna. discovered something. E eu descobri algo. I could feel some little ridges. Eu conseguia sentir a borda, sentir aumentar, a looked. pele tinha inchado. I could see it was red where my daddy's hand was. Eu podia ver que estava vermelho onde a mão do meu pai tinha So batido. I decided Aí eu decidi, I'm going to get everything I can out of this. eu vou conseguir, eu vou tirar tudo que eu conseguir So dessa I situação. cried some more. Aí eu chorei mais, I cried some more. aí chorei mais. Daddy called upstairs and said, Sylvia, it's time to stop crying. Aí meu pai falou, né, ele estava lá embaixo, ele falou, Silvia, está na hora de parar de For chorar. me. Para mim, não. So I cried some more Eu chorei mais um pouco ainda, till he came to my room. até que ele veio para o meu quarto. And this is a wonderful, wonderful, godly, good man. Ele era um homem maravilhoso, And he said, compromisso Sylvia, com why Deus. are you still crying? E ele falou, Silvia, por que você ainda está chorando? Because you hurt me. Porque você me machucou. You hurt me. Você me machucou. And I saw his face. Aí eu vi a face dele. And he said, show daddy. Aí ele falou assim, mostre para o And I papai. showed him. Aí eu mostrei a minha perna para He ele. rubbed it a little bit. Aí ele passou a mão He um didn't pouquinho say em cima. anything. Ele não He disse turned nada. around and left the room. Ele saiu do quarto. He went out and got a can of salve, Ele- ointment. Ele saiu, né? Foi, pegou uma pomada. You ladies at the retreat, I told you I sold salve so I could buy Lembra no doll retiro, clothes. né? Você que estava lá que eu vendia aquelas pomadas So para we ganhar had dinheiro. plenty of it in our Então house. nós tínhamos muito dessas pomadas na And minha he brought casa. it. Então ele foi, And he pegou a rubbed it on pomada. my leg. Então ele passou na minha And perna. as he did, E aí veja o que ele fez. his tears As fell on my leg. lágrimas dele caíram. And he said, honey, Ele falou, querida, daddy is sorry. eu sinto muito. Will you forgive daddy? Você perdoa o seu pai? Daddy should never spank you O papai nunca deveria ter te batido dessa when I am forma. angry. Quando eu estou bravo. I was angry E eu estava irado. and I hurt you. E eu machuquei você. Will you forgive daddy? Você me perdoa?
Now I'm crying. Aí eu estava He's chorando, crying. ele estava chorando, And he prays for me. e ele orou comigo. I'm 77 years old. Eu tenho 77 anos. Do you hear any anger in me for my Você father? vê ira em mim contra o meu pai? Do you hear any hurt left in me for Você my father? vê alguma tristeza, alguma dor em relação ao meu pai? No, Não, because he comforted me porque ele me confortou and he resolved the issue with me. e ele resolveu a questão. And he's apologized many times E ele pediu perdão muitas vezes, that he didn't know how to raise kids. que He ele, did the ele, best that he could. ele não sabia como, Please forgive him. como cuidar dos filhos da melhor maneira. Por And favor, my me heart perdoe. is totally clear E aí o coração with dele, love for my father. o meu coração estava cheio de amor He pelo did meu not pai. raise any angry children. Ele não educou nenhum filho com ira. Will you bow your head? Abaixe as suas cabeças. Thank you for staying with me. Obrigado porque você continuou comigo.